Continuando a nossa aula, né? A gente tinha falado sobre o Australopithecus afarensis. E eu falei de Lucy, que foi aquela Australopithecus, né? O fóssil encontrado no sul da África. Os cientistas deram o nome de Lucy para ela porque estavam escutando uma música dos Beatles, né? Intitulada com esse nome. E aí ficou Lucy, e a gente costuma estudar a Lucy. Lucy é um Australopithecus, ou seja, o primeiro hominídeo, de fato, né, a ser encontrado e estudado, como eu já havia dito na nossa aula de introdução. E esse ser, ele tinha algumas características. Eu vou citar algumas aqui para vocês. Primeiro, era um ser pequeno, né, de mais ou menos aproximadamente 1,30 m por aí. Era um ser que, apesar de andar sobre os dois pés, ainda voltava muitas vezes as mãos para o chão, fazendo aquele movimento de pegar um pouco na mão e andar, pegar um pouco e andar. Por ser um ser muito pequenininho, consequentemente leve, essa espécie, ela vivia muito subindo em árvores, até porque era um ser muito frágil, pequeno, e poderia ser facilmente capturada por um predador. Era uma época de grandes predadores, a gente sabe disso, né? Costuma ver em documentários, em alguns filmes, como grandes felinos, né? Que eram animais que sempre vão representar muito medo, né? E risco ao ser humano. Esse ser, segundo os estudos do próprio fóssil de Lucy, era um ser que, estudando a sua arcada dentária, eles perceberam que ele tinha uma alimentação basicamente de herbívoro, tá? Ele comia muitas folhas, frutos, raízes, até porque ele não era um ser caçador, né? E corria até o risco, né, de tentar caçar. Nesse início não era muito de andar em bandos ainda, tentavam se salvar, né, escapar, então vivendo sozinho, de certa forma, garantia um pouco mais a sua existência. O Australopithecus afarensis, ele vai servir como um primeiro passo para que a gente possa estudar, na verdade, a linha evolutiva da espécie humana. Depois do Australopithecus afarensis, no caso da Lucy, que a gente acabou de falar, você vai ter milhares de anos, e aí você tem o Homo, né, a primeira espécie que vai ser realmente denominada como Homo, que é o Homo habilis. E quem é o Homo habilis? É o homem habilidoso. É aquele que vai perceber que com as suas mãos ele vai ter habilidade, ele vai perceber. Entenderam o que eu disse? Perceber significa um desenvolvimento aí também, ó, intelectual. Pequenininho, mas muito melhor que Lucy. Outra coisa importante de dizer ainda sobre Lucy é que era pequenininha, tinha uma caixa craniana um tanto quanto achatada e a mandíbula bem avançada. Ficava uma coisa meio que, né, pra fora, assim, saliente. O Homo habilis, ele já vai ter um porte mais alto que Lucy, um pouquinho mais robusto. Eu fiz isso em sala de aula pra vocês, né? Foi uma cena. Um pouquinho mais robusto. A sua caixa craniana, ela vai se estender um pouco mais, não muito. Porém, a massa cefálica, ela ganha um volume considerável comparado ao de Lucy. Isso significa que esse ser já era bem mais dotado, né, intelectualmente falando. É este homem, o Homo habilis, que vai desenvolver a pedra lascada, né? Aquelas lascas de pedra que ele vai perceber que é um objeto cortante e passa a criar instrumentos para melhor se adaptar ao meio onde ele vive.
Ele vai ter plena convicção disso? Os instrumentos serão muito bem acabados? Né? Uma coisa incrível? Não. Mas ele, com essa habilidade, ele vai ter muito mais facilidade para interagir com o meio ambiente. Cortando, furando, né? Prendendo com os cipós. Essa habilidade, gente, que é feita através do nosso dedão polegar, que é super importante pra gente, que é essa habilidade de pegar, né? De você chegar, ó, e deixa eu pegar um lápis aqui, de você poder pegar, escrever, essa motricidade, né? Essa habilidade só o ser humano tem. Por quê? Porque os outros animais, eles não têm essa pegada aqui, ó, pegada de gancho, como eu explico pra vocês na sala. Então, os simians, por exemplo, o macaco é um deles, ele tem essa pegada aqui, ó, a pegada aberta. Então, ele pegaria assim. Faz muita coisa? Faz. Ele quebra, né? Ele faz força, mas ele não tem essa habilidade aqui, ó, que nós temos. Só o ser humano tem. Mais um destaque, quando se estudam os fósseis e percebem que essa pegada representa a espécie humana, tá? E aí, continuando, o Homo habilis mais alto, mais forte, mais robusto, né? Faz as lascas de pedra, organiza instrumentos. E aí vem o terceiro, né? Nessa corrente evolutiva, que é o Homo erectus. E olha o que o nome diz, erectus é o homem mais ereto, reto. Quando a nossa coluna, nossa, da espécie humana, de fato, centraliza na caixa craniana. Porque Lucy era assim. O Homo habilis era um pouquinho assim ainda, com a curvatura. O Homo erectus, ó, vai ficar ereto. E a sua coluna vai centralizar na caixa craniana, dando essa postura que a gente tem hoje. Devemos ter sempre. A caixa craniana, ela vai reduzir de tamanho com relação à forma, né? A estética. Mas a massa cefálica, né? O cérebro, ele vai ganhar um volume ainda maior. É o Homo erectus, gente, que vai começar a desenvolver moradias, inclusive habitar cavernas, mas também começar a construir cabanas com madeira, ossos, pele de animais, cipós, folhas. Ele também vai enterrar seus mortos. Olha que incrível. Eles não têm religião, porém eles já vão demonstrar sua religiosidade, a crença, né, em algo maior, enterrando seus mortos e inclusive depositando oferendas nessas covas, né? O Homo erectus também vai dominar o fogo, tá? E vai ser o primeiro a começar a migrar do sul da África para o restante da África, chegando à Europa e habitando um novo continente. Daí nós vamos ter uma transição que a gente chama de homem de Neandertal, né? Que ele é um degrau antes da nossa espécie, que é o Homo sapiens, que ele vai ser muito mais robusto, né? Desenvolvido na Europa, vai se adaptar ao frio. Aquele filme, A Era do Gelo, pronto, aquela família que aparece no filme é a família dos homens de Neandertal, né? Que já vão estar se misturando com outras espécies mais evoluídas, que vai originar o Homo sapiens, que é o homem sábio, né? O Homo sapiens é a nossa espécie, mas de muito tempo para cá já acredita-se que nós somos uma melhor adaptação do Homo sapiens. Então nós somos os Homo sapiens sapiens, ou seja, não somos apenas aquele que sabe, mas somos aqueles que sabem que sabem. Como assim? Sabe que sabe. Saber que a gente sabe significa dominar o conhecimento. Porque saber apenas, você usufrui daquele saber. Mas quando você sabe que tem essa habilidade, que tem o raciocínio, você passa
a melhorá-lo e você passa a explorá-lo cada vez mais, porque você compreende que não existe limite para o desenvolvimento da mente humana. Então, a gente vai ficar por aqui, tá? Porque não vou aprofundar muito, a gente vai por partes, né? É o nosso conteúdo todo detalhado. Começamos com as teorias da evolução, falamos hoje sobre as espécies, né? Do hominídeo, a espécie humana. E na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar com a divisão da história, com a divisão da pré-história, trabalhando o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais, tá? Beijão e até a próxima aula.